Bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje a gente vai explorar um capítulo-chave, o 9 de Maser Shlichim, Atos dos Apóstolos. Isso aí. E o foco é naquela transformação, né, do Shaul, que a gente conhece como Paulo. De perseguidora, a outra coisa totalmente diferente. Exato, e para isso a gente está usando uma fonte bem particular, um estudo da Bíblia hebraica. Que dá uma atenção especial para as notas de rodapé, para os nomes originais, tipo Criador, Yahusha para Jesus, Yahweh para o Pai. Uhum. A ideia é tentar resgatar um pouco do contexto hebraico que, para essa fonte, se perdeu com o tempo, sabe? Entendi. Então, nossa missão aqui é ver como essa perspectiva entende essa conversão. Como que o perseguidor vira esse vaso escolhido? Bom, tudo começa naquela famosa estrada, né? Para Damasec, a Damasco antiga. Certo. O Shaul tá indo para lá com ordens para prender o pessoal do caminho. Exato. O texto fala que ele respirava ameaças e morte. Ele estava convicto, né? Numa missão de repressão mesmo. Até que, pá, aquela luz do céu, intensa, derruba ele. Isso. E ele ouve uma voz. E aqui tem um ponto que essa fonte acha crucial. Qual? A voz chama ele pelo nome hebraico. Shaul, Shaul, não Paulo. Ah, E quem fala se apresenta como Yahusha, a quem tu persegues. Para essa análise, isso reforça demais a identidade hebraica do Messias e do próprio chamado. faz sentido, dentro dessa ótica. E a consequência imediata para ele é a cegueira, né? 3 dias cego. Sem comer, sem beber, um tempo ali de isolamento total, talvez para refletir, né? Forçadamente. É, um time-out divino, digamos assim. Pois é. Enquanto isso, Yahusha age em Damasec. Ele fala com o discípulo Shananya. Xananha, Ananias em português. Isso, e manda ele procurar o Shaul. A fonte até vê simbolismo no endereço, sabia? Como assim? Diz que ele estava na rua direita, que em hebraico lembra Yashar, retidão, e na casa de um tal Yaldá, Judá, ligando a tribo do Mashiach. Olha só, buscando conexões em tudo. Mas o Xananiá fica com medo, né? Com razão. Claro, a fama do Shaul era péssima. Ele fala, olha, ouvi falar muito desse homem, do mal que ele fez. Mas Yahusha insiste. Insiste e revela o plano. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Um vaso escolhido. Para quê exatamente? Para levar o nome perante gentios, reis e, atenção nesse ponto que a fonte destaca, perante os filhos de Israel. Ah, não só os gentios, a fonte enfatiza Israel também. Exatamente. Tanto os da Judéia quanto os dispersos. E tem um aviso junto. Ele vai sofrer muito por causa desse nome. Pesado. E aí, Xananiá obedece. Obedece. Vai lá, encontra o Shaul, põe as mãos nele. E chama ele de irmão Shaul. Que mudança, hein? Tal. Aí as tais escamas caem dos olhos dele. Ele recupera a visão, é cheio do Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. E é imerso batizada. Completa virada. Isso. E ele não fica parado, não. Não. O que ele faz? Vai direto para as sinagogas de Damasec e começa a pregar que Yahusha é o filho de Yah. Uau! Imagino a reação do pessoal, devem ter ficado chocados. Com certeza. Ué, mas não é esse o cara que perseguia quem invocava esse nome? A confusão foi geral. E essa fonte diz algo sobre ele começar nas sinagogas? Sim, aponta isso como o padrão que Yah deu para ele, primeiro para o seu povo. Mas claro, isso não ia ficar sem resposta, né? Começa a perseguição contra ele. Começa. Armou uma cilada para matá-lo em Damasec. E ele tem que se fugir. Escondido, descendo pelo muro num cesto. Uma fuga bem... humilhante, talvez. É bem diferente da chegada dele. E quando ele chega em Yerushalayim, Jerusalém, é bem recebido? Que nada. O pessoal lá morria de medo dele ainda. Os discípulos não acreditavam que ele tinha se convertido de verdade. Puxa! Aí entra em cena o Barnabá, o Barnabé. Ele que meio que apadrinha o Shaul. Ah, o Barnava. Ele leva o Shaul para os apóstolos e conta a história toda. Do encontro na estrada com Mariá. Mariá. O que significa isso para a fonte? Nessa interpretação, Mariá não seria só senhor ou mestre, mas indicaria que o Mashiach Yahusha é a própria manifestação visível de Yah.
Uma teologia bem alta aí. Interessante. Mas mesmo apresentado, a coisa não acalma para ele em Al-Shalaim, né? Não mesmo. Ele começa a discutir com um grupo chamado helenistas. E quem seriam esses helenistas, segundo essa análise? Só judeus de fala grega. Para essa fonte, era mais que isso. Seriam representantes de uma fé que já estava misturando coisas greco-romanas, sabe? Talvez relaxando na obediência à Torá. Ah, entendi. Um conflito mais teológico, então. Exato. E o Shaul, com toda a formação hebraica dele, batia de frente com isso. A coisa esquentou tanto... Que tiveram que tirar ele de lá. Isso. Mandaram ele de volta para casa, para Tarso. Para esfriar a cabeça, talvez, e para a segurança dele também. E com ele fora, as congregações finalmente têm paz? Por um tempo, sim. O texto diz que as comunidades na Judéia, Galiléia e Samaria tiveram paz e foram crescendo. Mas a obra não parou, né? O foco muda um pouco. Muda para o Kefa, o Pedro. Nesse mesmo período, ele também está ativo. Fazendo o quê? Milagres. Em Lode, ele cura um paralítico, Ania, o Enéas, e ele diz explicitamente, Ania, em Yausha, te cura. Direto no nome de Yausha? E o Rezucário. Diz que toda aquela região se converteu a Iau, ao Criador. E tem também a história da Tabifa, a Dorcas, em Afô, Jope, né? Isso, uma discípula muito querida que morreu. Kefa chega lá, ora primeiro e depois comanda. Tabifa, levanta-te. E ela levanta. Uau! Outro milagre impactante. E, de novo, o resultado é que muitos ali creram em Yausha por causa disso. Nos dois casos, a fonte destaca o poder agindo pelo nome. Então, para a gente fechar esse mergulho, vimos essa transformação incrível do Shaul, De perseguidor implacável a principal voz da mensagem de Yausha, E vimos como essa fonte específica dá um peso enorme ao contexto hebraico, aos nomes Yausha, Iau ao chamado que incluía, sim, os filhos de Israel, e aos conflitos que ele enfrentou, tanto a perseguição externa quanto essa tensão com os helenistas. e os milagres do Kefa correndo em paralelo, reforçando a mesma dinâmica de poder no nome e fé resultante. Mostra que o movimento estava vivo, se espalhando de várias formas, mesmo com toda a dificuldade. Uma história de reviravolta total, né? Com certeza. E fica aquela pergunta no ar, né? Pensando nessa ênfase da fonte nos nomes, no hebraico original, Pois é. o quanto será que a gente perde ou ganha quando lê essas histórias através das lentes da tradução, do tempo, de outras culturas? O que fica pelo caminho e o que se resgata ao tentar voltar para essa raiz. É algo para a gente continuar pensando.